Eu já falei sobre os personagens mais poderosos da DreamWorks, também sobre os mais fortes da Pixar e hoje chegou a hora da gente falar dela, a Senhora Disney. Qual personagem, na sua opinião, é o personagem mais poderoso de todos os filmes da Disney? Eu fiz esse top 5 aqui e vamos ver se você concorda comigo. E antes eu sou obrigado a falar que esses vídeos de ranking, top 10, top 5, é muito pessoal, né, o resultado final. Vocês podem ou não concordar comigo, então se vocês discordam, comenta aí o porquê e qual outro personagem você acha que merece estar aqui nesse vídeo. E bom, sem mais enrolação nenhuma, pessoal, bora lá. Ian Seed. Você já ouviu falar de um personagem chamado Ian Seed? Bom, acho difícil, né? Esse é um dos personagens mais desconhecidos da Disney, apesar de ser um personagem bem curioso, principalmente por causa do nome dele, que quer dizer Disney ao contrário. E isso é bem interessante e não é por acaso, vocês vão ver. Ele apareceu no filme Fantasia, que também é um dos filmes mais desconhecidos da Disney. E ele aparece como o mestre do Mickey em um dos segmentos do filme chamado O Aprendiz de Feiticeiro. Então sim, o Ian Seed, ele é um feiticeiro e bem poderoso. E assim, ele tá em quinto lugar, mas ele poderia estar mais bem colocado aqui nesse ranking, porque a própria Disney já falou que o Ian Seed não é só um mago comum, ele é o mago mais poderoso que existe, e também ele é imortal. Bom, isso não aparece no filme, né, ele faz ali alguns truques e tal, mas não algo que faça ele parecer o mais poderoso de toda a Disney. Mas como é uma informação da própria Disney, então é algo que a gente pode levar em consideração, né. E eu acho que sim, ele se encaixa aqui em quinto lugar, até porque ele tem alguns feitos ali no filme, então ok. Quarto lugar, Hércules. Bom, aqui a gente já tá no patamar diferente, né? A gente já tá falando de deuses aqui. Melhor, semideuses, né? No filme do Hércules a gente fica apaixonado pelo Hércules, né? Que é um personagem muito legal e muito forte. Mesmo quando ele tá ali na forma normal dele, a gente já tem um pouco da dimensão da força física dele. Porém, no decorrer do filme ele volta à real forma dele, né? Que foi a forma que ele foi concebido como um semideus. Então ali ele se torna bem mais forte e também ele se torna imortal, inclusive vencendo o próprio Hades, que já mostra ser um personagem muito poderoso no filme. E sim, existem vários outros deuses da mitologia grega que supostamente seriam até mais fortes do que o Hércules, incluindo o próprio pai dele, né, o Zeus, que a gente vê ali no filme, porém eu tenho um pouco de preconceito de colocar personagens que a gente sabe que é forte, que a gente supõe que é muito forte, porém que não demonstra nada durante o filme todo. Então assim, na lógica eu colocaria o Zeus aqui no lugar do Hércules, porque ele é o deus dos deuses, né, então obviamente ele é o mais forte, segundo até o que a gente sabe sobre mitologia grega e tal. Porém, no filme, quem realmente mostra a força, as habilidades e o poder é o Hércules. Então por isso que eu coloco ele aqui em quarto lugar no lugar do Zeus. Eu espero que vocês entendam isso. Jafar, ou Gênio. Sim, chegando aqui no top 3 começa a complicar um pouco, pelo menos é o ponto mais delicado dessa lista aqui. Afinal, quem é mais forte, o Jafar ou o Gênio? Assim, dentro da lâmpada, o Gênio eles têm que seguir 3 regras que a lâmpada impõe para eles. Essas 3 regras são: não podem fazer ninguém se apaixonar por ninguém, não pode matar e nem ressuscitar ninguém. Mas tirando isso, eles podem fazer praticamente qualquer coisa, eles têm poder ilimitado, além de também serem imortais. Eles podem fazer o que quiser ali, né, e eu considero esse poder, principalmente do Gênio Azul, né, do Aladdin, bem parecido com a Toon Force, que resumidamente é aquele poder característico dos personagens de cartoon, sendo muito mais comum nos personagens dos Looney Tunes. E eles podem manipular a realidade e fazer praticamente qualquer coisa que eles quiserem. E geralmente a utilização desse poder vem acompanhado ali com um toque de humor. E os maiores usuários conhecidos, né, dessa Toon Force é o Pernalonga e o Máscara, por exemplo. E pra mim, esse é o poder mais forte que existe dentro dos desenhos. E como o Gênio, ele usa os poderes dele bem parecido com a Toon Force, eu acho ele muito poderoso. Mas por outro lado, a gente também tem o Jafar, que desejou ser o gênio mais poderoso do mundo. E ele conseguiu isso, porém ele ficou condenado a ficar preso na lâmpada mágica. Ele até consegue se libertar da lâmpada, é um pouco complicado, mas, por exemplo, o Gênio ele conseguiu se libertar
despertar também, claro, depois de um pedido do Aladdin, porém eles acabam ficando mais fracos quando eles não estão diretamente ligados a uma lâmpada mágica. A gente pode perceber isso, por exemplo, quando o gênio ele acabou perdendo pro Jafar, porque ele estava liberto e o Jafar estava ainda conectado na lâmpada. Então assim, é um ponto bem complexo, porque o Jafar teoricamente é o gênio mais poderoso de todos, mas aí ele tá ligado na lâmpada que não permite a ele matar alguém. Então em um combate ele não conseguiria finalizar o seu oponente. Já o gênio azul aí, né, ele já não tem essa limitação, mas em poder bruto ele acaba perdendo pro Jafar. Então na sua opinião, qual que é o mais forte entre esses dois? Comenta aí. Chernabog. Sim, outro personagem bem desconhecido, né, da Disney, mas que não deixa de ser bem poderoso por causa disso. Ele também aparece no filme Fantasia, e nesse tipo de vídeo eu prefiro não repetir os mesmos filmes ou a mesma franquia, né? Porém, nesse caso eu achei interessante trazer principalmente o Ian Seed lá em quinto lugar e agora o Chernabog em segundo, porque são personagens desconhecidos que eu achei interessante trazer aqui até pra quem não conhecia esse universo dos filmes da fantasia. Além também de serem bem poderosos, né? O Chernabog é uma divindade lá da mitologia eslava, ou seja, ele também existe em uma mitologia no mundo real, e no caso ele representa todo o mal, sendo o deus da morte, do caos e do azar. Ele simplesmente encarna toda a maldade que existe no mundo e é considerado o responsável por todas as tragédias que acontecem. Calma que você vai ver mais. Ele é um personagem que é um dos mais assustadores que eu já vi. Realmente eu fiquei com medo quando eu vi o Chernabog, até porque a cena que ele aparece é uma cena bem sombria, bem macabra e bem diferente dos filmes da Disney. Até tem algumas cenas de alguns filmes que também são pesadas, mas nesse caso eu achei ainda mais assustadora. Na cena que o Chernabog aparece, a gente tem um pouco da demonstração do poder dele. Ele é um ser bem grande, no mínimo ele é do tamanho de uma montanha, e ele meio que solta um poder e consegue absorver a alma de todas as pessoas que moram em uma cidadezinha que fica ali no pé da montanha que ele fica, né? Ele absorve aparentemente a alma das pessoas vivas que estão dentro das casas delas, né? E também das pessoas mortas que já estavam no cemitério, e mostra ele fazendo o que ele quiser com aquelas almas. Eu interpretei isso como se ele tivesse só se divertindo por um tempo com elas, mas além disso ele consegue transformar essas almas em outras formas, diferentes das que elas possuem. E mostrou também ele até jogando essas almas e até alguns demônios que estavam ali misturados num fogo, aparentemente em um vulcão. E depois disso tudo, elas ainda acabam retornando para os corpos delas. Então é uma cena bem doida, né? E inclusive mostra até bruxas e outras criaturas no meio dessas almas, principalmente quando elas estavam sendo sugadas, né? E isso só nos mostra que ele tem muito poder mesmo, porque mesmo sendo feiticeiros e bruxas, todos são subjugados pelo Chernabog. Primeiro lugar, Te-Fiti. Bom, a Te-Fiti aparece em Moana, e não tem como, pra mim é a personagem mais forte de toda a Disney. Ela também é uma deusa, né, nesse caso da cultura Maori, que é a cultura da Moana, e lá da região da Polinésia, que é onde o filme se passa. E ela é incrível, cara, me impressionou o poder dessa personagem. No filme, quando você tá prestando atenção, né, tá imerso ali na história, você vê que a Te-Fiti é praticamente impossível de ser derrotada, principalmente porque ela não tem pontos fracos. E ainda mais quando o Maui, né, ele rouba o coração dela, e o que poderia se tornar uma fraqueza, né, para qualquer pessoa ou qualquer entidade, no caso dela é o contrário, deixa ela ainda mais poderosa, se transformando na TK. E nesse caso muda até a aparência dela, fica com essa aparência bem demoníaca aí, deixando ela bem descontrolada, vingativa, desejando a morte e destruição para todo mundo e para todo lado. Então, para mim, ela é uma personagem fascinante. Eu gosto muito da Te-Fiti e também da TK, né, que são as mesmas pessoas, mas que ao mesmo tempo são completamente diferentes. E ela é tão poderosa que nem é derrotada no final do filme pela protagonista, quando ela ainda estava na forma de TK. A Moana, ela consegue recuperar um pouco da humanidade e da pureza que ainda existia no fundo da TK. Assim ela consegue reverter a situação e trazer a Te-Fiti de volta. Claro, com a ajuda do coração dela também, né? E não vai falar que isso é spoiler, tá? Que esse filme já tem muito tempo. Se você não assistiu, eu não posso fazer nada. Bom, mas e aí? Você concorda com esse meu ranking?
Comenta aí. E se você não concorda, você pode colocar também os personagens que você acha que mereciam mais do que os personagens que eu citei aqui. Se você ainda não conheceu o canal, se inscreva aí, tá bom? E deixa o seu like se você gostou desse vídeo e quer ver mais rankings aqui no canal. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!